Fala pessoal, então agora vamos para a segunda aula, né? Já começando realmente com a animação aqui em si. E daí eu vou ensinar vocês a setar algumas coisas aqui para facilitar. E lembra que aqui vai ser uma coisa mais introdutória, mas à medida do tempo a gente vai começar a fazer coisas mais complexas, tá? Então eu acho que a primeira coisa, assim, na hora que a gente faz uma animação, é a gente ter uma câmera em mente. Mesmo quando você faz alguma coisa para jogo, que de forma geral tem que estar bom por todos os ângulos, eu costumo ter uma câmera principal, onde eu uso essa câmera como referência e depois eu vou ajustando lá dos lados para ver se como é que está o funcionamento do todo na animação. Então, com isso em mente, uma coisa que a gente pode fazer é vir aqui nessa aba Create, confere se você está aqui em Animation ou Modeling, que tá, em alguns casos, talvez, dependendo da informação que você tem, talvez não tenha aqui. Aí, se não aparecer o Create, é porque você está num campo que o Create não está aparecendo. Então, você vai em Create Camera e pode só apertar Camera. Só que o que acontece? De certa forma, a gente só está olhando a câmera aqui, mas ela, a princípio, não fez nada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar de forma geral, né? Dá para fazer de outras formas, mas eu acho o jeito mais fácil é você entrar na visão da câmera para você deixar na posição que você quer. Aí você pode entrar nesse aqui, nessa opção Panels, você vai em Perspective. Aqui em Perspective, você tem a própria câmera que você está usando, né? Que no caso seria o que a gente está vendo aqui na Viewport, ou a parte de câmera mesmo. Você seleciona a câmera. Agora, se você reparar, você está vendo uma coisa meio estranha, mas é porque a câmera ela está setada no ponto zero do mundo ó, nesse momento. Então, o que você precisa fazer? Você pode, com um botão do meio do mouse, dar um scroll down aqui, voltar um pouco, na verdade, aqui, e chegar numa posição que te agrade aqui. Eu estou segurando. Dá para segurar Alt ou o botão da direita do mouse também, que você consegue rotacionar, né? Se você segurar Alt e rotacionar, você faz isso, né? Ó, você gira ao redor do objeto, tá? Você também pode dar o zoom com o botão do meio, né? E também pode fazer com o botão da direita, desde que você segure o Alt, né? Então, eu acho que é isso. O primeiro passo aqui, para a gente não se preocupar tanto com a questão de vários eixos, é deixar numa posição normal aqui, um som não tão longe, e daí deixa ela mais ou menos aqui, e você evita mexer com vários eixos logo de cara. Vamos mexer com dois eixos só, da esquerda para a direita e na altura, porque isso vai facilitar. Depois a gente começa a fazer coisas mais complexas. Então, eu estou ok com essa câmera aqui, eu vou aqui em Panels e tem essa opção aqui, ó, Tear Off Copy. Tear Off Copy, ela meio que desconecta aquela tela que a gente tem e a gente pode duplicar a visão que a gente está vendo. Então, para quem tem dois monitores, isso é bem bom. Então, se eu tirar aqui, ó, ele gerou na minha segunda tela isso daqui. A mesma tela. Então, ele está copiando aquela tela. Eu vou deixar isso aqui porque eu costumo trabalhar com duas telas, tá? Eu vou deixar na minha segunda tela aqui. Mas como é bom vocês verem o que eu estou fazendo, eu vou deixar uma tela também aqui para vocês verem o que a gente está fazendo aqui. Eu costumo olhar ali do lado. Se vocês repararem, aí a gente faz dessa forma. Show. Aqui entrando nessa opção Show aqui, você consegue tirar coisas que você não está usando. Então, você pode tirar tudo aqui. Acho que é o jeito mais fácil. Você pode até apertar. Nas versões mais atuais tem uma opção chamada None aqui, e daí é mais fácil. É, mas aí tira tudo que você não vai usar. Coloca isso daqui, que é o Polygon, né? O próprio negócio. Se você quiser, você pode deixar o manipulador. Manipulador é esse gizmo que rola aqui em volta. E você pode usar esse Selection Highlighting aqui, que é interessante por quê? Porque quando você seleciona um controlador, ele marca que aquele controlador está selecionado. Se você não fizer isso, aí quando você selecionar um controlador aqui, ele não vai aparecer para você que está sendo controlado. Então, isso pode ser bem útil dependendo da situação que você está querendo, entendeu? Essa é a importância geral, beleza? Então, podemos deixar dessa forma assim por enquanto. Aí eu estou deixando aqui
igual aqui na outra tela. Eu geralmente deixo sem o manipulador e sem o highlighting. O highlighting eu uso, mas eu uso só na minha câmera. Então, aqui eu estou mudando para a câmera, para a perspectiva aqui, tá? Então, agora a gente coloca a informação que a gente precisa, que são esses controles aqui, né, que a gente vai precisar. Confere se a gente está com o gizmo funcionando. E daí a gente começa a trabalhar em cima da animação. O primeiro passo, assim, a gente pode fazer tanto para a esquerda, para a direita, ou para cima e para baixo. Eu acho que nesse caso aqui, vamos fazer para a esquerda, para a direita, só para a gente ver como a animação vai rolar. E depois a gente pode, às vezes, fazer uma segunda fazendo no lugar, embora a ideia seja muito similar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Seria pensar no seguinte, seria pensar um pouco em spacing, gravidade, timing e também um pouco de stretch and squash na hora que... Stretch and squash nada mais é que quando você bate alguma coisa, ela sofre alguma como se fosse uma deformação, né? Essa deformação, ela gera uma coisa que adiciona muito na animação, que é esse contato, essa encolhida ou desencolhida. E isso gera intenção, gera força. Então é importante ter. Não é só porque é legal, sabe? Não é bem esse o plano do stretch and squash. A ideia é que isso daí simule a realidade. Se você tomar um soco, teu rosto não vai ficar igual. Ele vai bater aqui e vai pro lado, né? Então, rola o squash aqui, né? Não tem muito escapatória, entendeu? Então, vamos lá. Começando... Opa, acho que deu algum problema na minha câmera aqui. Acho que voltou. Tá. Agora, com esse controle aqui, a gente joga esse objeto segurando a letra W ou apertando a letra W, a gente coloca na posição que a gente quer. Para a gente não ficar fazendo um negócio meio que uma publicidade aqui, sei lá se pode dar problema de direitos autorais no futuro, vamos deixar esse negócio pro lado. Então, sobe isso aqui. E vamos colocar numa posição OK. Se você selecionar apertar esse botão aqui, lateral, ele gera essas partes laterais aqui que ele mostra perfeitamente onde que tá rolando a câmera da sua cena, sabe? Deixa eu puxar um pouquinho mais aberto aqui. Deixa eu colocar esse daqui aqui. Aí você consegue ver bem onde a câmera tá batendo aqui, tá? Aí a gente pode fazer uma outra aqui, câmera. Dar um turn off, eu coloco aqui na minha outra visão, para eu ter essa noção eu mesmo, tá bom? Então, beleza. Aqui a gente pode conferir. Aí a câmera, se você vier aqui na câmera que a gente está usando, né? Aí você consegue ver que tem algum eixo a mais, né? Que pela posição aqui dá para ver isso. Então a gente pode tirar esse zero aqui, deixar ela um pouco mais ortogonal. Não precisa estar vindo de baixo, assim, sabe? Pode ser mais simples. Agora dê para fazer assim também, não é um problema. Você pode fazer do jeito que você quiser. É mais a questão do entendimento mesmo, para ficar mais fácil para vocês. Podemos deixar assim mesmo, não estou vendo problema, assim tá de boa. Então, podemos manter desta forma. Beleza. Então, acho que é isso. Agora, a gente vai para a animação em si. A gente quer sair daqui e fazer a bola passar para o outro lado. Como é que a gente pode fazer? A gente sabe que essa bola aqui, ela está no ar. Então, a gravidade vai interferir em cima disso. Então, de certa forma, na hora que ela estiver para frente um pouco, em tempo, ela vai percorrer, porque ela foi lançada, ela vai ser jogada para frente. Então, ela vai percorrer um pouco um espaço em cima desse caminho que nós criamos aqui.
Só que para fazer elas percorrer um caminho, se a gente só subir e descer, ó, ela vai para cima e para baixo. Aqui, ó, caso não tenha ficado vermelhinho na timeline de vocês, é porque eu tô com essa opção ligada. Isso aqui é o Auto Key, tá? Eu vou ensinar algumas coisas sobre a keys e auto keys daqui a pouquinho, daí vai ficar um pouco mais claro. Mas basicamente, com essa opção ligada, qualquer coisa que você fizer, a sua timeline que você mudou, ele já gera um key para você. Se você não quiser que o Maya faça isso para você, você pode fazer manualmente. Então, eu selecionei esse controle aqui. Eu apertei a tecla S, ele gerou um key para mim, ó, Result 9 aqui. Aí, vamos supor que eu quis fazer aqui um outro aqui, S também, mesma coisa. Mas, se eu tiver com essa opção ligada aqui, vamos supor que aqui eu mexi alguma coisa. Ó, ele já vai gerar para mim, tá? Entendeu? Beleza? Então, vamos tirar isso aqui e agora vamos começar. Eu quero que em alguns frames, não se preocupe tanto se tá certo o que a gente está fazendo agora. Se preocupe em criar a lógica. Meio que você está animando sem ter certeza do espaço que a sua cena vai percorrer. Mas você sabe o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? Que essa bola desça depois de uns frames. Mas você não quer simplesmente que ela vá para baixo. Ela está sendo arremessada. Então você tem que colocar ela para frente. Ó, ela faz isso daqui. Mas, o que acontece quando rola o impacto no chão? Ela volta. Então você sabe que a partir dali ela sobe. Só que o que acontece? Como a gravidade fez ela descer, a próxima batida vai ser mais baixa que aquela anterior. Ela não pode ser na mesma altura. Porque ela não tem um impacto. Salvo se, por exemplo, você criar, por exemplo, uma energia. Eu tô com a bola aqui, aí ela tá aqui mais alta, tá nessa altura. Se eu tacar com força, a próxima quicada vai ser mais alta, porque eu gerei uma energia. Agora, se eu estou só tacando para o lado ou soltando, isso gera uma segunda coisa, que é só a energia que eu já criei sendo continuada, né? Porque tem um pouco de resistência do ar, um pouco de gravidade e também o contato com o chão da própria bola, né? Então é isso. Nesse caso aqui, vamos considerar que aqui foi solta a bola, né? Eu soltei a bola aqui e ela foi para baixo. Aí ela subiu, ela chegou nesse limite e ela foi novamente para baixo. Só que ela continua indo para frente. Aí ela foi novamente para baixo, para cima no caso. Só que a próxima vai ser um pouco menor. Aí ela foi novamente para baixo. Aí a próxima vai ser novamente menor. Aí ela foi novamente para baixo e vai embora, tá? Então, esse é o começo. Só que o que eu falei para vocês, que eu ia ensinar vocês, a princípio, a trabalhar sem o gráfico, né? Então, esse é o ponto. A gente criou uma animação aqui, ó, né? Você vê que a bola já está se mexendo. No movimento não faz sentido ainda, tá? Não é a ideia ainda porque a gente não trabalhou nele. Mas ela está se mexendo. Por padrão no Maya, as curvas de rotação do objeto, elas vêm em alto, né? Elas meio que se mexem sozinhas. Só que para você ter mais controle, principalmente quando você está criando uma estrutura, geralmente as pessoas usam um esquema de deixar as curvas sem ter interpolação. Isso facilita para você ter o controle de tudo que está fazendo e depois sim você liga as curvas depois que você já fez uma refino, você já chegou em todas as suas poses e depois você refina. Então esse é o plano. Primeira coisa aqui, a tua timeline aqui, nesse caso aqui, ela está em 35 frames. Vamos supor que a gente queira que seja um pouco mais longa essa timeline. Então aqui, ó, ela vai do 1 a 1035. Então vamos aumentar um pouco aqui, vamos colocar 1041, por exemplo. Porque daí eu tenho a noção que ela vai fazer mais uma quicadinha e daí ela sai de cena, tá? Beleza? Então, acho que é isso. Acho que tá de boa. Agora, a gente seleciona essa curva que a gente criou, ou todas as curvas, se você quiser. Seleciona toda a timeline que você tem e vai nessa opção aqui, ó, nesse carinha aqui, que é o Time Slider Preference. Você entra aqui, você vai dentro de Set, você vai em Animation e muda aqui
por default tangents, em tangents, você muda para clamped e também stepped. Quando você fizer isso, selecionando de novo aqui ó, a tua timeline e apertando com o botão direito, vai em tangents, coloca stepped, agora não vai ter mais interpolação das curvas, tá? Ela só vai fazer as poses que você fez. Aí a gente começa a fazer o estágio 2 da animação, que é começar a melhorar aquilo que a gente fez. E agora a gente vai trabalhar em cima disso na terceira aula disso daqui. Eu acho que a gente vai ter mais 2 aulas. A semana, esse daqui, eu não diria que isso aqui é um blocking, tá? Eu diria que isso aqui é um layout. Seria uma estrutura da cena que a gente vai fazer. Na próxima aula a gente vai trabalhar no blocking dessa cena. Aí a gente vai fazer um pequeno spline e um polishing assim pra gente meio que finalizar o exercício, tá? Então a gente fecha agora por aqui com essa noção do que foi feito aqui. Eu espero que vocês curtam. Se tiver qualquer comentário, alguma coisa que ajude ali, ou alguma coisa que vocês queiram comentar para as próximas aulas eu melhorar em algum aspecto, só me avisar. Espero que vocês tenham curtido o que a gente falou até agora e vamos para a próxima.